Juízes capítulo 6, Judges chapter 6, versículo 11, verse 11. a palavra do Senhor diz assim: The word of God says, Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, ó Senhor, Tu nos desamparaste e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só. Pode ler, por favor. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a wine press to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, The Lord is with you, mighty warrior. Pardon me, my Lord, Gideon replied, but if the Lord is with us, why all this has happened to us? Where are all the wonders that our ancestors told us about when they said, Did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian. The Lord turned to him and said, Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Pardon me, my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least of my family. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Espírito Santo, muito obrigado esta manhã pela tua palavra. Holy Spirit, thank you for your word this Nós morning. queremos pedir mais uma vez que o Senhor possa derramar sobre nós a graça necessária We want to ask that you may release over us the grace that we need para transmitir aquilo que está no teu coração. to transmit what's in your heart. Que cada mente neste lugar, que cada vida neste lugar And life in this place possa ser tomado cativa ao teu trono. be taken to your throne. Nenhuma distração, nenhum impedimento venha interferir naquilo que o Senhor tem para as nossas May no vidas. distractions stop what you have for our lives. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Tome seu assento, muito obrigado, Deus You may abençoe be seated. vocês. Thank you so much. Embora a história de Gideão seja tão comum para tantas pessoas que estão na igreja há algum tempo, Even though Gideon's story is very common for many that have been at church for a eu não while, quero focar especificamente sobre a vida ou sobre aquilo que aconteceu nesse texto em todos os seus aspectos. I want to focus specifically on what happened in this text in all of its aspects. Eu quero falar um pouco hoje sobre auxiliadores da missão. I want to talk a little bit about helpers of the mission. Eu quero falar um pouco hoje sobre o entendimento que nós precisamos ter quando temos a consciência que estamos cumprindo um propósito de Deus. The understanding we have to have when we know we're fulfilling a purpose of God. Vale a pena você entender que esse propósito de Deus, ele não se resume apenas dentro da igreja. It's good for you to know that the purpose of God isn't summarized in the church O que only. Deus está fazendo na terra não se resume somente dentro da igreja. What God is doing on earth isn't summed up only in the O que church. Deus deseja fazer na sua vida não se resume somente dentro da igreja. What God wants to do in your life isn't just limited to Seu the campo church. missionário é onde Deus te plantou para estar
Your mission field is where God planted you to be. seja no seu trabalho, Be it at your seja job, na sua empresa, be it at your work, seja com os seus clientes, be it with your clients, seja com as casas que você entra para be it limpar, with the houses that you clean, para construir, to build, sejam as pessoas que você conhece nos lugares mais diversos que você frequenta. be it the people that you know in any place that you Todos go to. esses lugares All of these places, existem especificamente propósitos que o Senhor tem para cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer nessa vida. there are specific things that the Lord wants to fulfill. Uma das coisas principais que todos nós precisamos ter depois da salvação One of the main things that we need to have after é a salvation clareza e a consciência que estamos aqui para uma missão. is the clarity that we're here for a Você mission. pode repetir comigo? Can you repeat that with Diga me? assim: eu estou aqui Say, I am here para cumprir uma missão. to fulfill a mission. Não, diga por favor, diga: eu estou aqui Say it, I'm here para cumprir uma missão. to fulfill a mission. Agora vire para quem está ao seu lado direito ou Now esquerdo turn e to fale mesmo. someone Fala: você está And aqui say, you're here para cumprir uma missão. to fulfill a mission. Você está aqui para cumprir uma missão. You're here to fulfill a mission. Se ainda estamos aqui, é porque essa missão ainda não foi concluída. If we're still here, it's because that mission isn't Se finished. ainda estamos aqui, é porque essa missão ainda não terminou. If we're still here, it's because the mission isn't done yet. E eu não estou falando de uma tarefa comum que você cumpre com as suas habilidades e talentos. We're not talking about common duties that you fulfill with your own E eu quero abilities. trazer uma distinção muito clara para que você tenha isso na sua mente. I want to bring clear distinction for you to have in Não your é mind. difícil você entender o que você foi chamado por Deus para fazer. It's not hard for you to understand what you were called by God to Existe do. uma grande diferença e o texto é muito claro e nos revela isso. There's a big difference and the text reveals that for Existem us. tarefas que nós recebemos por pessoas There are duties that we receive by people ou de pessoas. or from people. Essas tarefas And those duties, são entregues a they're nós given to us dentro das nossas qualificações atuais, in our qualifications that we dentro have das today, nossas habilidades atuais. in our abilities of E today. quando você recebe essa incumbência, When you receive that mission, você se sente capaz. you feel capable. O que os homens te entregam para fazer, What men give you to do, você se sente capaz pelas suas habilidades pessoais. you feel capable by your own Mas personal o que abilities. Deus te entrega para fazer, But what God gives você you to do, nunca se sente capaz de you'll realizar. never feel capable of doing. Então é fácil você saber o que os homens te deram para So fazer it's easy to know what people gave you to do e o que Deus te deu para fazer. and what God gave O you que to os do. homens te deram, What people gave você to se you, sente capaz. you feel O que capable. Deus te deu, What God você gave nunca you, se sente capaz. will never feel capable. E essa é uma realidade And that's que nós reality precisamos compreendê-la. that we have to understand. Porque quando Deus nos entrega algo, Because when God gives us nós something, não nos sentimos capaz, we don't feel able. porque Deus não nos entrega de acordo com a nossa condição atual. God doesn't give us anything according to our condition Deus today. não nos entrega de acordo com a circunstância que estamos atravessando. According to the circumstance that we're living. Deus não nos entrega por aquilo que nós conhecemos de nós mesmos. God doesn't give it to us by what we know of É ourselves. por isso que Deus nos entrega alguma coisa para fazer. That's why God gives us something to E você do. coloca a mão na cabeça e fala assim: talvez Deus errou o endereço. You scratch your head and say, maybe God Não missed é the pra mim. address. Porque quando Deus faz isso, Because when God does that, Deus vai na contramão da sua condição atual. He goes against your condition Olha o que acontece today. com Gideão. Look at what happens with Gideon. Gideão está literalmente correndo dos seus inimigos. Gideon is running away from his enemies. Gideão está se escondendo. He's hiding. Gideão está com medo. He's scared. Gideão está frustrado. He's frustrated. Os midianitas, eles estavam roubando as colheitas. Midianites were stealing the Você harvest. sabe o que é preparar a terra? You know what it is to prepare the Você land, sabe o que é cuidar da lavoura? take care of all the crops, Esperar o tempo para a colheita. wait for the time of E the aí, harvest. quando você está prestes a desfrutar do fruto do seu trabalho, When you're about to enjoy the fruit of your alguém work, chega lá e toma tudo de você. someone comes and takes it from you. Esse era o cenário. That's what's happening. Porém, Gideão estava em um lugar escondido. But Gideon was hidden. Não era tempo de colher uvas, It wasn't time to harvest era grapes. tempo de colher It trigo. was time to harvest wheat. O trigo era preparado depois de colhido na eira.
wheat was prepared in a specific place after it Assim was como as harvested. uvas, And the grapes, depois de serem colhidas, eram pisadas e preparadas em um lugar chamado lagar. the grapes were prepared in a place called a wine press. Então, olha a condição atual de Gideão. So look at what was going on with Ele Gideon. pegou o trigo, Grabs the wheat. os midianitas estavam esperando que ele fosse para a eira The Midianites were waiting for him to go to the para place to tomar prepare a the sua wheat, colheita, to take the harvest. mas Gideão vai para o lagar, But Gideon goes to the wine no press, lugar de pisar uvas. in the place of Então stepping on Gideão grapes. está se escondendo dos seus inimigos, So Gideon is hiding from his porque ele enemies estava com medo de sua colheita ser tomada. because he was scared of them taking his É harvest. diante desse cenário That's the scenario. que Deus aparece God comes e fala assim: você é um homem and corajoso. says, "You are a courageous man." Eu sou corajoso? Me? Você está falando comigo? You're talking to me? Eu estou correndo dos meus inimigos. I'm running away from Eu my estou com enemies. medo deles. I'm scared. Não, você é corajoso. No, you're courageous. Veja bem que quando Deus vai te entregar uma missão, See that when God gives you a mission, Deus não te entrega de acordo com a sua condição He atual. doesn't give it according to your condition today. Deus te entrega de acordo com aquilo que Ele te criou para ser e cumprir. But He gives it according to what you were created E to que be. talvez nesse momento Maybe in this moment, você não esteja ainda qualificado. you're not qualified Você yet. não esteja ainda preparado. You're not ready yet. Mas Ele te entrega como se você já But estivesse. He gives it to you as if you were. Por isso que o efeito imediato de quando recebemos algo de Deus By the immediate effect when we receive something from é o God sentimento sincero de incapacidade. is the true feeling of not being Porque capable. para mim e para você, Because for us, nós não estamos preparados. we're not ready. Quando Deus te entrega, When God gives Deus it to te you, entrega de acordo com aquilo que Ele te criou it's para fazer. according to what He created you to do. Segunda coisa Second que thing você percebe nesse texto that you notice in this é que text Deus não está se importando com a condição pessoal de Gideão, is that God doesn't care about Gideon's personal nem condition com a condição financeira or with his e financial muito menos condition com os seus complexos, com os seus traumas. or with his traumas. Ele chega e fala assim: Senhor, He comes and says, Lord, como é que eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas? how am I going to deliver Israel from the Midianites? Como é que eu vou livrar? How? A minha família é a mais pobre de My Manassés. family is the poorest E eu one. sou o menor da casa de meu pai. And I'm the smallest of my household. Deixa eu só abrir um parênteses para falar com alguém aqui. Let me open a parenthesis to talk Que to Deus não someone. perguntou, quando Ele vai te entregar algo, Ele não te perguntou quanto de dinheiro você tem. God didn't ask how much money you Para have. você tentar justificar a Ele que você não tem condição financeira para fazer. For you to try and justify that you can't afford E it. segundo, que Deus não te perguntou He didn't ask you. se você é o mais preparado na casa de seu pai. You're the most prepared one. Querido, se Deus te entregou algo para fazer, If God gave you something to entenda do, uma coisa. understand Já this. está dentro do chamado It's already in the o que calling. você precisa para cumprir ele. What you need to fulfill that. Eu sei que muitos de nós temos diversos traumas por questões financeiras. I know many of us have many traumas because of finances. Porque muitas pessoas podem e nós não podemos. Many people can and we can't. Porque pessoas compram coisas que nós não conseguimos People buy comprar. things that we can't. Possuem coisas que nós não Have possuímos. things that we don't. Então, às vezes, isso fica impregnado na nossa cabeça. Sometimes it's stuck to our Eu não minds. tenho porque eu não tenho dinheiro. I don't have it because I don't Eu não have money. posso porque eu não tenho dinheiro. I can't because I Eu don't não have faço porque eu não tenho money. I dinheiro. don't do it because I don't Quando eu have tiver money. dinheiro, eu vou fazer. When I have money, Quando eu I'll tiver do it. dinheiro, eu vou realizar. When I have money, Quando eu I'll tiver do it. dinheiro, eu vou fazer o que Deus mandou When I fazer. have money, I'll fulfill what God Deus não called me está to do. preocupado com quanto de dinheiro que você tem. God's not worried about how Porque much tem money muita you gente que have. tem muito dinheiro que não está fazendo nada para Deus. Some people have so much money and aren't doing anything Deus não for precisa God. do seu dinheiro. He doesn't need Deus your money. precisa do seu posicionamento, He da needs sua your disponibilidade. Availability and positioning. Dinheiro Deus tem com sobra Money, God has a lot of it. para investir em projetos que Ele possui nessa terra. To invest in projects He has in Eu não this tenho earth. dinheiro, Deus. I don't have money, Lord. Quem foi que falou que eu preciso de dinheiro para que você livre os medianitas? Who said you need money to get away from the Midianites? Então, primeiro, So entenda uma first, coisa. understand this. Você recebe uma missão You receive a e mission. Deus não está olhando para a sua condição atual. God isn't looking at your condition today. Deus está olhando para aquilo que você não consegue ver. He's looking at what you can't see. E essa missão é tão grande, And this mission is so great. essa missão é tão maravilhosa, This mission is so que wonderful você nunca vai ter condições de fazê-la sozinho. that you'll never be able to do it alone.
Deixa eu dizer algo para você Let me tell you something dentro ainda desse ponto. in this topic. Preste atenção. Quando você acha que você consegue fazer tudo sozinho, When you think you can do everything by primeiro que você yourself, está enganado, você não consegue. first you're wrong. Mas quando você realmente acha que consegue, But when you truly think that you can, isso significa que o que você tem para fazer é uma obra de pessoas, de that means homens. that what you have to do is a Porque work of tudo men. que envolve a obra de Deus, Everything that involves the work of God, tudo que envolve a obra de Deus, anything that na involves the terra, work of God on earth, Deus não deixa ninguém fazer sozinho. God doesn't let anyone do it alone. Jesus poderia fazer tudo que ele fez sozinho. Jesus could have done everything he did alone. Talvez teria até menos trabalho. Maybe he would have less Não teria work, nenhum discípulo para atrair ele. less disciples Não to teria betray nenhum him. tempo que ele precisava ficar tomando para ensinar quem não queria It aprender. wouldn't take time to teach those that Jesus didn't wanna poderia learn. carregar aquela cruz sozinho. Jesus could carry that Mas cross você on his percebe own. que tudo que Jesus fez na terra, You see that everything that Jesus did on o earth, Senhor colocou alguém para cumprir essa obra com ele. God put someone to fulfill that mission with him. Então a obra que Deus tem para fazer na sua vida, So the work that God has for Deus your vai colocar life, pessoas do seu lado. He's going to place people Agora next deixa to eu you. só falar algo que é muito importante para você entender também. Now something very important for you to also Quando Deus understand. coloca alguém do nosso lado When God places someone para next realizar to us uma obra, fulfill a work, embora talvez a sua posição seja de liderança sobre essa pessoa, even though your position is maybe of leadership over mas that a person, autoridade no reino de Deus não é para dizer quem é maior ou menor. but authority in the kingdom of God is not to say who's bigger or A smaller. autoridade no reino de Deus é para trazer ordem. But authority is just to bring É para que order. cada um possa estar dentro do seu lugar de atuação. It's for each one to act in their Então o place. fato de você estar com alguém realizando algo para So Deus the fact that you're with someone doing something for God não significa que você está investindo a sua vida no sonho de alguém. doesn't mean you're investing your life in someone else's Significa dream. que Deus te colocou do lado de alguém But it means God placed you next to para someone juntos realizarmos os sonhos de so you Deus. can together fulfill the dreams of Então não God. se sinta menor porque você está debaixo de uma So liderança. don't feel like less because you're under leadership. Pasmem, eu tenho certeza que no dia das recompensas, Sure that in the day of the rewards, tem muita gente que não tem título e nunca talvez esteve em um lugar de destaque, a lot of people maybe never had a title, que vão receber recompensas muito maiores do que aqueles que nós julgávamos que eram as pessoas mais will importantes dessa receive obra. greater rewards than those that we judge to be Porque não é so sobre important. o muito ou um pouco você fazer. It's not about you doing so much or so É little. sobre você fazer o que você foi confiado em It's fazer. about you doing what you were entrusted to do. Deus deu a Gideão 300 homens. God gave to Gideon 300 Gideão men. queria mais, Gideon wanted more. mas Deus deu para ele somente 300. God gave him 300. Os 300 não eram suficientes para cumprir essa tarefa. 300 weren't enough to fulfill this Eles mission. estavam para lutar contra um exército They were about to go against an army incontável. that they couldn't even A count. Bíblia diz que os camelos The Bible says that the camels dos midianitas, junto com todos aqueles povos do of Oriente, the Midianites with all the people that were with os them, camelos eram os tanques de guerra the daquela camels época. in Tá, that time were the gente? war Os tanks. camelos eram como gafanhotos. They were like grasshoppers. Eles eram incontáveis. You couldn't count them. Não tinha como um número de homens daqueles There's no way for a number of men like e those contra apenas 300. to go against just Mas 300. não é sobre os 300. But it's not about the É 300. sobre as pessoas certas que Deus colocou ao lado de Gideão. It's about the right people that God placed next to Poderiam Gideon. ser 30, Could be 30. poderiam ser Could 3, be 3. poderiam ser Could 10. be 10. Não é sobre quantos Deus colocou. It's not about how many Aliás, God não é placed sobre there. quantos você escolheu. It's not about how many you chose. É sobre quantos Deus escolheu para estar do seu lado. It's about how many God chose to be next to you. Todos nós All of us temos pessoas ao nosso lado have people next to que us foram colocados por Deus that were placed by para God juntos cumprirmos a obra que Ele nos confiou. so we can together fulfill the Então mission entenda He isso. trusted us. So Isso understand vai this. desde os primórdios. Isso vai desde o começo. This goes since the beginning. Eu vou quebrar alguns paradigmas aqui, espero não confundir você. I'm going to break a few paradigms. I hope I don't confuse you. Se eu confundir, depois você pega algum dos pastores aqui da If I igreja e pergunta confuse tudo you, para you eles. can ask any of the other pastors. Quando Deus deu, no primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus fala sobre a
criação do homem e da mulher, você vê que Gênesis 1 é apenas um resumo. If you look at Genesis, you'll see that Genesis 1 is just a summary of the creation of man Gênesis and 1, woman. 26 e 27, Deus dá a missão para eles. Deus fala sobre a espécie que ele estaria criando, que era essa espécie chamada homem, ser humano. God talks about the species, human beings, and gives them the mission. E somente em Gênesis 2, And only in Genesis 2, esse resumo de Gênesis 1 vai se desdobrar. this summary of Genesis 1 Então, starts to unfold. em Gênesis 2 e 18, So in Genesis 2:18, a palavra do Senhor diz assim: The E word disse of God mais says, o Senhor Deus: the Lord said, Não é bom que o homem esteja só. "It's not good for man Eu to be alone. falhei uma adjuntora ou auxiliadora que esteja diante dele. I will make him a helper." Então preste atenção nisso. So pay attention Porque to a this. palavra adjuntora Because the word ou a helper palavra auxiliadora é a palavra hebraica ezer. is the word in Hebrew ezer. Essa palavra ezer, This word ela é ezer, usada pelo menos 21 vezes nas escrituras. it is used at least 21 times in Na Scripture. maioria das vezes, And most of the time, provavelmente aí 16 vezes, about 16 out of ela é 21, usada dentro de uma finalidade. it's used for a specific E essa purpose. finalidade é o And seguinte: this is Deus God intervendo numa situação intervening in a para situation livrar o povo de algum perigo. to deliver the people from danger. E todas essas vezes que a palavra Ezer é citado, sem contar no caso de Eva, And every time that this word ezer, not counting Eve's, está dentro de um contexto de guerra. is in a context of war. Então você entende o seguinte: So you understand que o this. melhor sentido que você pode empregar a palavra auxiliadora da esposa para o marido The best meaning you can give to the word helper from a wife to a é husband de alguém que recebe uma missão is someone that receives a mission, e essa missão and this mission precisa de ajuda. needs help. Então Deus vai dar a ajuda So God gives help através dessa esposa through this wife para que essa missão seja cumprida. for this mission to be E fulfilled. agora grave o que eu vou dizer para você. Now listen to what I'm going to Isso say. significa This means que Deus não criou Eva para servir Adão. God didn't create Eve to serve Adam. Deus criou Eva para servir com Adão. God created Eve to serve Para que with cada Adam. um no seu lugar So each one in their place pudessem cumprir a obra que o Senhor entregou ao homem. could fulfill the mission that God gave. Esse mesmo modelo ele se repete em várias esferas da nossa vida. And this same model repeats itself. Quando Deus entrega a você, por exemplo, uma pessoa que esteja ao seu lado, When God gives you, for example, someone to be next talvez to na you, sua empresa, maybe at your company, tem pessoas que você contrata e você é capaz de dar um bom salário para mantê-las do seu lado. there are people that you hire and you're able to give them a good salary to be As next to you. pessoas que estão ao seu lado pelo salário, People that are next to you because of the money, podem ser que elas estejam somente por isso. maybe they're there just for that. E saiba que o dia que elas receberem melhores salários, elas vão para uma outra companhia. The day they get offered something more, they'll leave. Mas existem pessoas que estão do nosso lado não é pelo salário, But there are people that are next to us not because mas of our por uma salary, direção que Deus deu a ele ou a ela. but by a direction that God E gave essas them. pessoas, And these nós people, precisamos saber cuidar we need delas, to know how to care for them. porque pesa sobre os nossos ombros Because it weighs over a our shoulders responsabilidade de reconhecer isso, the responsibility of recognizing para que você that, não perca as auxiliadoras ou auxiliadores so you don't lose the helpers que Deus colocou ao seu lado para cumprir a missão que Ele te confiou. that God has placed next to you to fulfill the O mission. que acontece com muitos de nós What happens to many of é us que nós não conseguimos ter esse discernimento. is that we can't have that E discernment. Deus coloca pessoas estratégicas do nosso lado, And God places strategic people next to sejam us, na empresa, be it in our nos business negócios, seja em qualquer outra esfera da vida. or in any other area of our lives. E a gente não consegue identificar essas And we pessoas. can identify this people. Deus não trabalha, querido, como um time de futebol God rico doesn't work like a rich soccer team que compra os melhores jogadores that buys the best players de todas as posições from all the e positions. compra por exemplo, e contrata um excelente técnico And he has a great coach para poder desenvolver as habilidades e fazer todo mundo caminhar junto to develop all their skills and e make ganhar everyone walk seus together torneios e campeonatos e títulos. and win the championships. O problema The
problem é que a gente só consegue valorizar alguém que está do nosso lado quando essa pessoa, aos nossos olhos, we'll only value someone that's next to us when this é uma person, pessoa de our grande age, talento e is habilidades. someone of great talent and Só que quando ability. Deus coloca alguém do seu But lado, when God puts someone next Deus to you, também está olhando individualmente para essa He pessoa also looks individually to para that cumprir person na vida dela aquilo que Deus to prometeu. fulfill in their lives what He promised. Então, quando Deus olha para você e para quem Ele colocou do seu lado, So when God looks at you and who He put next Deus to you, uniu vocês God unites you para cumprir um propósito. to fulfill one Seja marido e purpose. esposa, Be it husband seja and na wife, sua empresa, be it at your job, seja na escola, be it at school, seja no seu trabalho, be it seja em qualquer esfera da vida. in any area Agora, of your nós life. precisamos entender But now we need to understand que esses that auxiliadores, these helpers, preste atenção, esses auxiliadores these helpers também reportam direto para Deus. also report directly to God. E nós não somos donos deles. And we're not their owners. Deus não os fez servos nossos. God didn't make them our Deus servants. os colocou para servir conosco. God placed them to serve with us. Enquanto eu, And when I você and you ou qualquer outro que estiver em uma posição de or liderança, any other that's in a leadership position, estivermos no trilho do propósito de Deus, we're in the journey of God's purpose. essas pessoas vão continuar servindo do nosso lado. These people will keep serving Alguns next por to um us. tempo, uma estação, Some for just a outros de season, maneira mais permanente. others for a permanent Alguns time. concluem uma etapa e vão cumprir outra etapa em outro lugar. Some finish a cycle and then leave. Outros vão chegar do seu lado Others will come next sem to saber you fazer muita coisa, without knowing how to do e much. você vai ter que trabalhar duro para poder ensinar. You're going to work hard to Você tem teach que them. discernir é isso. You have to discern that. Se Deus trouxe para estar ao meu lado, God brought them se to be Deus next colocou to me. perto de mim, God placed them close eu to preciso me. ter a sensibilidade para cuidar dessa I pessoa. need to be sensitive to take care Porque of o them. que eu tenho para fazer para Deus também depende dele, Because what também I have depende dela. to do for God depends also on them. Sem ele ou sem ela, Without them, eu não consigo cumprir. I can't fulfill. E se conseguir cumprir alguma And coisa, if I'm able to fulfill something, certamente o propósito é reduzido for sure it's a reduced para que eu amount possa pelo menos chegar até o fim. for me to be able to at least Quantas e finish. quantas vezes? How many Quero times? trazer um contexto espiritual, talvez um contexto eclesiástico que acontece dentro da igreja. Bring context that happens in the church. Nós perdemos pessoas, líderes, pessoas que se dispuseram a cumprir o propósito de Deus. We lose people, leaders, E a gente nunca acha, como pastor, que o erro está com a gente. we never think that the problem is with A gente us. sempre acha que o erro é da pessoa. We always think it's the person's issue. Isso aconteceu com Paulo. It happened to Paul. E o que aconteceu com Paulo nos ensina. What happened to Paul teaches Porque us. é inevitável que ao longo da sua caminhada você não perca alguém por culpa sua. It's inevitable for you throughout your journey to not É lose inevitável. someone because of you. Talvez aquele funcionário Maybe that employee, que você não teve muita paciência com ele, você mandou ele you embora. didn't have a lot of patience with them and sent them Talvez home. aquele gerente Maybe that manager, que você não teve paciência para ensinar e mandou ele embora. you didn't have patience Que você and left achou them. alguém que você poderia pagar a mesma coisa You found someone you could pay the same, e fazer mais coisas do que ele estava fazendo. do more than he's doing. Aconteceu com Paulo quando ele estava em uma das suas viagens Happened to Paul when he was in one of his e trips. João Marco teve algumas crises e não pôde responder a Paulo a expectativa dele. John Marcus had a crisis and couldn't answer to Paul his Sabe o que expectation. Paulo fez? You know what Paul Ah, did? deixa esse João Marcos para lá, vamos Oh, seguir leave a him behind. gente. I'm gonna go. E foi. He left. A questão é que Question lá na is, frente, lá na vida de Paulo, quando ele reconhece isso e amadurece, when Paul matures and e recognizes glória a Deus que ele this, escreveu e nos ensinou através de seus escritos, glory to God, he wrote and taught ele us fala through assim, them. ó, traz os pergaminhos, He says, bring all the traz a scrolls, capa, bring the e cave, traz também João Marcos, porque ele é bring muito John útil para Marcus, mim. 'cause he's so useful to me. Reconheceu He recognized que lá atrás that way back errou, he made a e alguém que mistake. Deus tinha colocado do lado dele Someone that God had placed next to him se desconectou antes da hora, disconnected before e a the missão time, ficou pesada and demais, the mission be made ao ponto heavy, de lá na frente ele reconhecer e chamar de volta. to the point where all the way in the front
front, he recognizes and Para calls você him que back. perdeu alguém que não deveria ter perdido, For you that lost someone you should seja have. humilde para reconhecer que errou. Be humble to recognize you made a mistake. Seja humilde para reconhecer que você não fez o certo. Be humble to recognize you didn't do it E se for correctly. possível, And if it's tenta possible, reconectar isso. try to reconnect. Tenta trazer de volta. Try to bring them back. Tenta convidar a voltar ao lugar que nunca deveria ter saído. Try to invite them to come back to a place they shouldn't have left. Por quê? Why? Porque às vezes nós queremos olhar para as pessoas Sometimes we want to look at na nossa ótica, in our own queremos que elas eyes, estejam prontas e preparadas para o que der e vier. wanting them to be ready for whatever comes. Se Deus olhasse para a gente como nós queremos olhar para as pessoas, certamente nós nunca estaríamos no lugar que estamos hoje. God looks at us the way that we look at people, we wouldn't be in the place we are Se today. Deus tem paciência com você, por que você não tem paciência com os outros? God has patience with you, why don't you have patience Se Deus with investiu em others? você, por que você não é capaz de investir em He ninguém? invested in you, why don't you invest in Se others? Deus pegou você sem você ter nada e te ajudou a ter tudo, seja usando alguém ou diretamente com você, por que nós queremos tudo pronto? Why do we want everything already ready? Pastor, vai acontecer de alguém partir do coração dessas pessoas, Pastor, is it going to happen for someone to break these a hearts? me deixar To leave sem me que eu tenha culpa na situação? without me having Claro que fault? vai acontecer. Yes, of course. Acontece dos dois lados. Happens on both sides. Tanto líderes erram Leaders make e mistakes. pessoas acabam saindo, People leave. como pessoas erram Or people e às make vezes não mistakes conseguem retornar. and can't come back. E como que fica então a missão? So what does the mission? Como what que fica o happened to the propósito? mission? What happened to the purpose? Como que eu vou conseguir concluir se alguém saiu que não deveria ter saído e eu não tive culpa? How am I going to finish if someone left and they shouldn't have? And Não it's se not my preocupe. fault. O Don't que worry. aconteceu com Jesus What happened e os with Jesus, discípulos? the disciples? Judas saiu por qualquer motivo, ele saiu. Judas left. E aparentemente ficou faltando alguém para cumprir uma parte da missão. Apparently, a part of the mission was lacking. Você não precisa se preocupar, Don't worry. porque para cada Judas Deus tem um Paulo. For each Judas, there's a Paul. Deus traz alguém que faz muitas vezes mais e muito melhor do que aquilo que alguém deixou porque desprezou fazer do seu lado. God brings someone that will do it so much better. Nossa maior preocupação Our greatest worry. é que nós precisamos focar a nossa mente We need to focus our minds, em sermos obedientes ao Senhor. being obedient to the Lord. Onde você está hoje, Where you are today, deixa eu repetir isso com muita clareza. repeat that with so much Onde clarity. nós estamos hoje, Where we are today, nós precisamos caminhar ainda para chegar a um lugar mais alto em we Deus. need to walk to get to a higher place in Você sabe qual God. que é vou revelar para vocês, uma das maiores dores de um pastor dentro do ministério One of the greatest pains of a pastor in the ministry é quando você perde alguém, is when you lose someone, alguém de valor. someone of As value. maiores dores. One of the greatest pains. Pode ser para os irmãos o irmão mais complicado. Maybe it's the most complicated person. Você perde, Lose them, machuca o seu coração. hurts your heart. Eu quero trazer um testemunho pessoal para I want você. to bring a personal testimony to you. Algumas semanas atrás, A couple weeks ago, o Senhor falou comigo claramente e é a partir dessa palavra que eu estou ministrando para você the hoje. Lord clearly spoke to me, and from that's what I'm O preaching Senhor falou today. comigo claramente. The Lord clearly spoke to Ele me. falou assim: se você continuar da maneira como você está, He said, if you remain the way that you are, não vai fazer sentido eu ter algumas pessoas que eu coloquei para trabalhar com você nessa missão. it's not going to make sense for me to have people to work with Porque eu you. não vou segurar ninguém Because I'm not going to hold do lado de anyone você, next to you, do lado de você. next to you. Pastor, você está generalizando o que Deus falou com você? Pastor, are you generalizing what God spoke Eu to you? estou entendendo que isso é um princípio, uma ordem de Deus para todos nós. Understand this is a principle Então, of God for eu não all vou of segurar us. ninguém do seu lado I'm not going to hold anyone next se to you você não for alcançar aquilo que eu te mandei fazer. if you're not reaching what I Então, told se you to você do. se esforçar para alcançar, If you make an effort to reach eu it, não apenas mantenho aqueles que estão, don't just keep mas those that will trarei be with outros, porque grande é a obra que eu depositei nas mãos de you, vocês. but others will come because great is the Mas se work I você gave não you. se esforçar But if you don't make an e effort, você reduzir aquilo que eu te dei para and fazer, you reduce what I gave you to você não do, precisa. you don't Aí na need. vida de Gideão você vê assim, So in Gideon's olha life, como you'll você see. percebe. Look at
how you realize it. Se é para atacar um exército quase incontável, You're going to attack an army you can't então count. Deus vai colocar muita gente. So God's going to put a lot of people, Mas se right? fosse para atacar só 2 ou But if 3, it was just to go against 2 or 3, Deus não precisa colocar ninguém. He didn't need anyone. Traduzindo isso para as nossas vidas é mais ou menos Translating assim: that to our lives se is, formos fiéis ao propósito que Deus nos entregou, if we're faithful to the purpose that God então gave Deus us, vai ter pessoas ao nosso lado para nos ajudar a concluir essa missão. God's going to place people next to us to Mas se fulfill nós não this formos mission. fiéis, But if we're not não tem faithful, por que Deus manter essas pessoas do nosso lado. there's no reason for God to keep Deus these vai people ser next to fiel us. na vida delas e elas vão cumprir algo para Deus em outro He's lugar. going to be faithful in their lives, and they're going E to não fulfill a mission adianta somewhere querer else. chorar, And there's no good in just não adianta cry, querer culpar. wanting to blame. Quando Deus move alguém do seu lado, When God moves someone from porque next to you, você desobedeceu, because you tudo que você disobeyed, pode fazer é pedir a Deus misericórdia all you can do is ask for e mercy. ficar quieto no seu lugar, Stay put, esperando uma nova oportunidade. waiting for a new opportunity. Pastor, onde que isso se aplicou na sua vida? Pastor, where did that apply to your life? Se aplicou na minha saúde. Applied to my health. Alguns de vocês que estão mais próximos Some of you that are closer to me sabem que algumas taxas da minha saúde eram bem complicadas. know that I had some problems and issues with my health. E a questão é The question que is, nós estamos acostumados, por exemplo, we're used to, for example, a abraçar uma solução pronta. to embrace a que não solution exige that's ready, esforço. that there's no effort Então, se está included. com colesterol alto, Have high cholesterol, toma aqui um remédio para baixar seu colesterol. take a pill. Se está com triglicérides alto, Have high sugar, toma aqui um remédio para baixar. take a pill. Você está com um problema no coração, Have problems in your heart, toma aqui um remédio para controlar a sua pressão. take a pill. Exceto aqui algumas questões genéticas que eu não quero entrar em detalhe, porque eu não sou médico. Of course, there are some genetic issues, and I'm not going to go into detail. Mas existem muitas But coisas, there are so ou many quase things, todas or elas, almost all que of them, podem ser revertidas. that can be E todo reverted. mundo sabe como reverter um problema de saúde. Everyone knows how to do A sua something. alimentação, You need to eat seu well, exercício you need to exercise, e o seu sono. and your sleep. Todo mundo sabe disso. Everyone knows Ninguém that. precisa pregar 3 tópicos, 3 passos para você melhorar a saúde. No one needs to preach 3 steps for you to get better Todo health. mundo sabe que você tem que se alimentar bem. Everyone knows you need to eat well. Todo mundo sabe que você tem que fazer You need exercício. to exercise. Todo mundo sabe que você tem que You dormir. need to sleep. Só que a questão é fazer The isso. problem is doing that. O problema é quando você está diante de uma bandeja de brigadeiro que alguém manda para sua When casa. you're before a whole tray of brigadeiro. O problema é quando você está diante assim daquela picanha assim de 2 dedos de gordura. You have that really fatty meat. O problema é quando você está diante assim de algum entretenimento que você quer ficar se ocupando, rede social, filme, jogo, etc. Você não quer ir para a cama para Or descansar. you're before some kind of entertainment you don't want to go O to problema é sleep. quando você está querendo levantar do sofá para poder ir para a academia, You want to get up from the couch to go to the gym ou para poder andar, or to take a para walk poder fazer alguma or coisa to move your que body. você não consegue. You can't. Tem mulheres que estão falando assim, fala Jesus. Some women are saying, "Speak, Lord." Está assim, cutucando o marido, né? Porque tem mulher que faz isso, né? Na hora do culto Some elas dão women do pum, that. o marido, ai, foi. Não, desculpa, é porque foi impulso, é porque eu estou Sorry, it sentindo was que Deus an está falando impulse. com você. I thought that God was speaking to you. Não é somente você estar numa condição de risco, It's not just being in the condition of risk. porque o remédio te tira do risco. Because a medication will take you out of that A risk. questão é que But the thing o is, remédio não te dá a condição de mente, de saúde, de disposição que você precisa. medication doesn't give you the energy and the health that you need. Alguém comigo nesta manhã? Anyone with me? Vocês sabem que nós temos uma cultura de jejum nessa igreja. You know, we have a culture of fasting in this E church. muitas pessoas aqui neste lugar Many people here estão acostumadas a jejuar vários dias, are used to fasting a long jejuns time, prolongados. long fasts. E quando você vai fazer uma preparação para o jejum, When you're going to prepare for your fast, não é fácil. it's not Porque easy. primeiro você tem que vencer aqui, First you have to win in your para mind. depois você vencer na alimentação. Then after you win Se in você the entrar fast, num jejum e não vencer a sua guerra mental, you go into a fast without winning over você your não vai mind, conseguir vencer a questão do alimento. you won't win over the food. E nós já tivemos algumas preparações de jejuns prolongados. We've had preparations for long E eu fasts. confesso para você, And I confess eu to you, nunca tive uma guerra psicológica, mental tão grande do que essa que eu tive para poder me dispor a fazer o que Deus mandou. I've never had such a great
mind Sabe por warfare quê? in my Porque no mind jejum você than está now. falando com a sua mente assim, espera aí, daqui 10 dias você volta a comer tudo de novo. God is saying, oh wait. Your mind is saying, oh wait, in 10 days Espera I'll go só back to eating 15 dias, everything. depois você volta ao que era antes. Oh no, 15 days I'll Agora go quando back. você está nessa condição é assim, But now in this condition, mente, espera aí que você nunca mais vai ter esse estilo de vida. you're never going to have that Gente, lifestyle é uma again. guerra na cabeça. It's a war Você in your começa a mind. ajoelhar e começa a ver frango You voando, start você to começa, see fried chicken você flying. começa a ver brigadeiro, You start to see você começa a ver brigadeiro, doce de leite. doce de leite. Você abre a geladeira, tem fruta, tem vegetal, mas você só consegue ver outras coisas You dentro da open your fridge geladeira. and there's vegetables and fruits, but you can only see Terrível. other things. It's terrible. Só que a questão é, But the question quero is, generalizar isso. I don't want to Isso foi o que Deus generalize falou that. comigo. It's what God spoke Eu não to sei o que me. Deus falou com I você. don't know what God spoke O que to Deus you. falou comigo foi What God assim, spoke to me was ou this. você vence a questão da sua saúde, You either win your health, ou você vai reduzir o propósito que eu tenho para fazer or na you're sua going to vida. reduce the purpose E that I se have for para for your reduzir o life. que eu tenho para fazer na sua And vida, if não you're tem gonna- sentido ter as pessoas que eu coloquei ao seu lado. You're going to reduce what I have for you. There's no Então não é meaning in Deus having que people next to decide. you. So it's It's not God. not God that decides. It's you. É você. A decisão não está com o Senhor. It's not God's A choice. decisão está com você. It's yours. Deus não vai para academia por você. He's not going to go to the Ele gym vai for com you. você, por você He'll ele não go vai. with you, not for you. E eu tracei um objetivo e tô levando alguns loucos comigo. And I have a goal, and I bring a couple crazy ones with me. O objetivo é o seguinte. The goal is this. Vai dar glória a Deus agora, né? We're going to Porque não give é glory to você. God. You ready? Vou tornar público agora o objetivo. I'm going to make my O goal objetivo é public. daqui a um ano, The goal is that in a um year, pouquinho menos de um ano, maybe less than a a year, gente vai correr a meia maratona de Boston. we're going to run Boston Entendeu? Marathon. Esse é o primeiro, calma. That's the Pastor, mas first só one. daqui a um ano? Eu falei, calma, Pastor, in a gente. year, I'm like, calm down. Eu nunca consegui correr nada. I've never ran. Calma. Pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Have mercy of me, Ah, please. correr a maratona de Boston é Oh, tranquilo. running the Boston Marathon is chill. Glória a Deus, mas eu sei que você tem Glory outros to God. gigantes aí que você vai ter que vencer. Resumo dessa mensagem é o seguinte: The summary of this is, se você não cuidar do propósito de Deus, you don't take care of the purpose of você God. não vai cumpri-lo You're not going to e não fulfill tem it. razão de Deus colocar as pessoas certas do seu There's lado. no reason for you to have the Porque right Deus people não será next to you. injusto com ninguém. God won't be unfair Deus with não vai anyone. deixar ninguém se frustrar ao seu lado He's not going to let anyone be porque frustrated você next to you. desobedeceu a Ele naquilo because que você you deveria cumprir. Disobeyed him Vamos ficar in em what pé you nesta should manhã? fulfill. Let's stand. Meu Deus do céu, o que eu fiz? What did I do? Você acha que é fácil chegar no restaurante? You think it's easy to get to a Uma restaurant? vida inteira pedindo um strawberry lemonade, light Whole ice. life asking for strawberry lemonade light ice. E agora chegar e falar assim, And now coming and saying, sparkling water with lemon. sparkling water with lemon. Você acha que é fácil tomar o seu café? Think it's easy to have your coffee? Uma vida inteira colocar 2 Whole colheres de life. açúcar ou então um caramel latte. 2 spoons of sugar, Um or white caramel mocha. latte, or a white mocha. Esses dias eu fui no Starbucks pegar um café The other day I went to Starbucks to get a e coffee. eu não sabia nem o que pedir. I didn't even know what to order. Porque a vida inteira eu só pedi o white My mocha. whole life I've ordered the white Aí eu mocha. falei assim, aí eu olhei, eu falei, puxa vida, white mocha vem com syrup, não pode And I pode said, açúcar. I can't have sugar. Então me dá aí só um latte. Can I have a latte? E detalhe, com oat milk ainda. With oat milk, please. Falei, meu Deus, oat milk latte I falei, sem uma colher de açúcar. said not even a spoon of Você sugar. toma aquele negócio e fala assim, You Senhor, drink that and you say, Lord, tem misericórdia. have mercy. Eu vou vencer. I'm gonna win. Na hora de comer, You're going to eat. já tô avisando, viu, gente? Am I ready? Se Warning for na you. sua casa, eu vou. Continuo indo em todas as When I visitas. go to your house, I'll still go. Não vou comer aquele bolo de chocolate I'm not gonna eat that chocolate e cake. nem aquele bolo de banana. I'm not gonna eat the Jesus. banana cake. Pelo menos por agora. At least for now. Depois a gente vai equilibrando, mas por enquanto. Esses são os meus gigantes. Those are my Eu giants preciso vencê-los. that I need to win. Quais são os seus gigantes What are your que giants você precisa vencer? that you need to win? Esses são os meus. These are mine. Quais são os seus? What are yours? Que estão te
impedindo that are stopping ou you te limitando or limiting you a cumprir o que Deus colocou nas suas mãos. to fulfill what God put in your Feche os life. olhos comigo. Close your eyes with me.